Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos estudar? Antes de nós realizarmos a oração, é importante de que você aprenda alguma coisa para aumentar a sua capacidade, para aumentar o seu entendimento. Nós vamos hoje estar trazendo nessa curiosidade introdução à epístola de Paulo aos Coríntios. Então é a primeira carta de Coríntios. Então, vamos estudar aqui. Antes, porém, quero dizer para você de que quem não é inscrito, se inscreva, divulgue o canal, divulgue para outras pessoas participarem também e crescermos juntos, tá bom? Muito bem, já dá um joinha aí, você que está assistindo, acompanhando, você está aberto assim, de repente você está assim, já clica aí no dedinho assim, para quê? Para que o YouTube já entenda de que você gostou e ele já começa a impulsionar para outras pessoas assistirem o vídeo. O que é interessante é que a pessoa participe e adquira entendimento. Vamos aqui. Então vamos lá. Cidade de Corinto. Então é a epístola, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O autor é o apóstolo Paulo e a data é mais ou menos no ano 56. Romanos foi mais ou menos no ano 58. Essa carta é mais ou menos no ano 56. Vamos lá, vamos aprender. A cidade de Corinto, localizada no estreito íntimo entre os mares Egeu e Adriático. Corinto era uma cidade portuária e um rico centro comercial. Navios que quisessem evitar perigosa viagem de contorno da parte meridional na península grega eram arrastados ao longo do Istmo. A cidade ostentava um teatro ao ar livre com capacidade de 20 mil espectadores. Os jogos atléticos, chamados jogos íntimicos, só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos. Corinto possuía uma população que incluía gregos, romanos e orientais, e exibia com orgulho o templo de Afrodite com suas 1000 prostitutas. Corinto, estamos falando da cidade de Corinto. A condição imoral de Corinto é vividamente percebida no fato de que o termo grego Corintiazonizonai, que literalmente agir como um coríntio, agir como um corinto, era a linguagem da época, né? De uma fama ruim. Adquiriu o sentido de cometer fornicação. Essa era a fama da cidade de Corinto. Havia tavernas da parte sul. Estou lendo aqui do jeito que está, aqui, ó, tavernas. Havia tavernas na parte sul do mercado. E muitos utensílios usados para bebidas alcoólicas foram recuperados quando tais bases foram escavadas. Corinto era notório por tudo que era pecaminoso. A igreja em Corinto, o evangelho foi pregado em Corinto pela primeira vez por Paulo, por sua segunda viagem missionária. 50 anos. Eita, tropecei aqui, balançou, né? 50 anos. Deixa eu voltar à posição aqui normal. 50 anos, cadê? 50, mais ou menos no ano 50 de Cristo. 50 anos depois de Cristo. Enquanto morava e trabalhava com Áquila e Priscila, ele pregou na sinagoga até que a oposição
o forçou mudar-se para a casa ao lado, a casa de Tírcio Justo. Os judeus o acusaram perante o governador romano, Gálio, mas as acusações foram rejeitadas e Paulo permaneceu 18 meses na cidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, mostra isso, né? E em 1 Coríntios, capítulo 2 também, mostra esse ocorrido. Depois de partir, Paulo escreveu uma carta que se perdeu. Está mostrando aqui no livro de Coríntios, capítulo 5, está mostrando, versículo 9. Mas perguntas inquietantes feitas pelos crentes numa carta enviada ao apóstolo e notícias perturbadoras a respeito da situação dos crentes provocaram a composição de 1 Coríntios. Então, essa primeira carta, com a composição dessa primeira carta, foram devido a essas perguntas que eles faziam. E realmente, você lendo aqui a epístola, a carta de Paulo aos Romanos, sobre casamento, muitas perguntas, sobre corte de cabelo, muitas perguntas. Os problemas incluíam divisões na igreja. Houve muita divisão, né? Esses problemas. 1 Coríntios capítulo 1 também mostra, versículo 11. Divisões. Imoralidade, foi também criada imoralidade na igreja. E as perguntas concernentes aos casamento, alimentos, perguntas sobre alimentos, perguntas sobre a adoração e perguntas sobre ressurreição. Crenças e práticas aberrantes e de espantosa variedade caracterizavam a igreja em Corinto. Quer dizer, a igreja de hoje também, nos dias de hoje, está feia, né? Está muito bonita não, diante do desenho, do quadro que é pintado nos dias de hoje. O local de escrita, essa carta foi escrita em Éfeso. No próprio Coríntios 16 mostra que ele escreveu quando estava lá, na cidade de Éfeso. E o conteúdo da carta? A carta é predominantemente prática em suas ênfases, ou em sua ênfase, tratando de problemas espirituais e morais. É um manual prático de teologia pastoral. ênfases importantes incluem como Tribunal de Cristo, a habitação do Espírito Santo, a glória de Deus, a ceia do Senhor, fala do amor, e o exercício dos dons e a ressurreição. Então, dentro desse livro aqui de Coríntios, 1 Coríntios, você vai ver esses assuntos, né? Sobre a glória de Deus, a santa ceia do Senhor, sobre o amor, sobre o exercício dos dons, sobre a habitação do Espírito Santo, sobre a ressurreição e outros assuntos, que é o que mais dá ênfase. Então, seria muito bom para você que ainda não leu essa epístola de Coríntios, quando Paulo escreve para a igreja dos Coríntios, até para poder você ver o desenho que Paulo ele escreve mostrando como que está essa igreja. Uma igreja que estava sendo sempre repreendida, falando por causa dos costumes, por causa das perguntas, justamente por causa da cultura da cidade. E houve muitos problemas, muita divisão, uma igreja que realmente muito problemática. Quando a gente lê o livro de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente percebe isso, que é uma igreja que é realmente problemática. Coisa que a gente não pode ser. É essa mensagem que eu trago para mim. Eu não posso ser um problema na igreja de Cristo. Daria para você escrever isso nos comentários? Dá para você escrever isso? Eu não posso ser um problema na igreja de Cristo. Eu não vou ser um problema na igreja do Senhor. Mau exemplo, mau testemunho, motivo de escândalo, nada disso. Não vamos ser. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, neste momento nós entramos na Sua santa presença, buscamos o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Ninguém está aqui de má vontade, ó Deus. Ninguém está aqui constrangido. Todos que entram nesse canal, quem clicou, quem entra para orar, entra de boa vontade, entra de coração aberto. Nós estamos de coração aberto, estudando tua palavra, estudando sobre essa epístola de Coríntios, a primeira carta que Paulo manda, que envia lá para a igreja de Coríntios. Amanhã nós vamos estudar a segunda carta, quando ele manda lá para a igreja de Coríntios. Nós, Pai, não queremos ser um tropeço na igreja, uma pedra de tropeço, escandalizar alguém. E nem ser escandalizado. Se vermos pessoas fazendo coisas erradas, a gente não se escandalizar e deixar que cada um vai prestar contas com o Senhor. Cada um vai ter o seu dia de prestar contas diante do Senhor, e o Senhor é o Senhor que tem que julgar a pessoa. A gente não julga nem vai julgar. Quando o Senhor vier como juiz, aí sim o Senhor vai julgar. Pelo contrário, a gente já tem falhas demais, erros demais, fraquezas demais, para poder ficar se envolvendo com a fraqueza dos outros. E é por isso que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa espiritualidade, não se contaminar com esse mundo, com esses coríntios que existem nos dias de hoje, profanos, com esses que dizem que conhecem a tua palavra e dão mau exemplo, com os mercenários da vida. Cada um vai prestar contas. Então, meu Deus, que a gente venha se posicionar nessa posição de um cristão fiel, de um cristão que é digno de, quando ora, o Senhor ouve, quando fala, o Senhor responde. Então, Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor visite essas pessoas que estão nesse canal, que oram comigo, esses, meu Deus, que estão doentes, que o Senhor visite para curar, dando saúde, esses que estão desempregados, esses que estão fracos, caídos, desanimados, desigrejados, desviados, enfim, cada um de acordo com a sua necessidade. Venha, meu Deus, estende a tua mão sobre ela e abençoe. É o que eu te peço, ó Pai, já te agradeço, em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esse dia, determinando que esse dia seja de vida, de alegria, de paz. Em nome do Senhor, e todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, Deus abençoe todos vocês. Dá um joinha aí. Quem não se inscreveu, se inscreve. E até amanhã, no nome do Senhor.